Fala, galerinha, beleza? Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o Teorema de Pitágoras e em seguida a gente vai ver a lei dos cossenos, que no fundo é uma generalização desse teorema, tá bom? Aí em seguida a gente aplica na resolução de alguns exercícios. Então, primeiro eu quero fazer aqui uma observação sobre o Teorema de Pitágoras, porque normalmente a gente trabalha de forma muito algébrica e acaba esquecendo um pouco a geometria. E o Teorema de Pitágoras, ele é de caráter geométrico, né? Ele traz uma informação a respeito do triângulo retângulo e diz que todo triângulo retângulo satisfaz a uma certa condição. Que condição é essa? Se a gente identificar aqui os lados do triângulo retângulo, a gente sabe que os lados que são adjacentes ao ângulo reto, né, ao ângulo de 90 graus, são os chamados catetos. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o maior dos três ângulos do triângulo, né, é a hipotenusa, é o maior lado do triângulo. Então eu vou representar aqui, ó, os lados por A, B e C. Então A e B são os catetos e C é a hipotenusa desse triângulo retângulo. O que são esses quadrados que estão destacados aqui na figura? São os quadrados que aparecem no Teorema de Pitágoras. Então vamos entender o que significa dizer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Geometricamente, o que isso significa? Significa que a área desse quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma das áreas de outros dois quadrados. Quais outros dois quadrados? Os quadrados dos catetos. Como é que a gente pode interpretar isso? Significa que, de alguma forma, é possível decompor esse quadrado aqui, que é o quadrado da hipotenusa, de modo a formar outros dois quadrados, que serão precisamente os quadrados dos catetos desse triângulo retângulo, tá bom? Bom, para a gente não ficar restrita à memorização, né? Para a gente não simplesmente decorar uma expressão e esquecer a geometria, que esse é o risco, né, da gente ficar preso à expressão algébrica, ficar trabalhando só com números e esquecer a geometria que está envolvida. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas das centenas de demonstrações existentes do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras tem centenas de demonstrações. Eu vou apresentar hoje aqui para vocês apenas 3, tá? A primeira demonstração que eu vou apresentar, de fato, foi a primeira demonstração que eu vi. Na época lá de estudante do ensino médio, eu vi essa demonstração do Teorema de Pitágoras usando semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. Então, eu representei aqui um triângulo retângulo. Eu sei que ele é retângulo porque está indicado aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Não importa a posição em que eu queira representar esse triângulo, certo? Bom, eu vou representar aqui então os catetos por A e B e a hipotenusa aqui por C. Também não é obrigatório, você pode usar a letra que você quiser, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar aqui a altura desse triângulo. E a gente tem que lembrar que a altura é um conceito relativo. A altura depende do referencial. Eu vou traçar aqui a altura relativa a este vértice, tá? Ao vértice do ângulo de 90 graus, tá bom? Então, ao traçar essa altura, e essa altura é perpendicular ao lado oposto a esse vértice, o que vai acontecer? Eu vou obter aqui outros dois triângulos retângulos. Ok? Então, eu acabei de dividir o triângulo retângulo original em outros dois triângulos retângulos. Vou fazer aqui também o seguinte. Vou indicar os outros dois ângulos do triângulo original. Vou chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa, e vou chamar esse ângulo aqui, ó, de beta. Tá bom? Então,
Quais são os três ângulos do triângulo retângulo? Alfa, beta e o ângulo de 90 graus. Agora, os outros dois triângulos retângulos que eu acabei de formar também têm esses três ângulos, 90, alfa e beta. Por quê? Porque, veja, se no triângulo original eu tenho 90 graus e a soma dos três ângulos tem que dar 180, então alfa mais beta tem que dar 90, certo? Então alfa mais beta tem que dar 90 graus. Em outras palavras, alfa e beta são ângulos complementares. E daí? E daí que se eu olhar aqui o triângulo da esquerda, veja os ângulos que ele tem. Ó. Ele tem um ângulo de 90, ele tem alfa, e, portanto, qual é este terceiro ângulo dele? É o que falta para 90, ou seja, é beta. Da mesma forma, no triângulo da direita, eu vejo quais ângulos? Eu vejo o ângulo de 90, eu vejo o ângulo beta, e esse outro ângulo que está faltando aqui é qual? É alfa. Né? Veja, de fato, né? Alfa mais beta igual a 90 graus. E daí? E daí que se esses três triângulos têm os mesmos três ângulos internos, então eles são semelhantes. Olha como é que eu vou escrever a semelhança. Eu vou escrever a semelhança da seguinte forma. Eu vou seguir essa orientação aqui, ó. Alfa, beta, 90. Seguindo essa orientação, alfa, beta... sim, eu vou nomear também os vértices dos triângulos, tá bom? Então, eu vou chamar aqui, ó, esse ponto aqui de C, vou chamar esse ponto aqui de A, e vou chamar esse ponto aqui de B. Tá bom? Beleza. E vou chamar esse ponto aqui que foi formado pela altura de P. Ok. Então, olha só, se eu seguir essa orientação, alfa, beta, 90, eu estou olhando qual triângulo? A, B, C. E aí o triângulo ABC é semelhante ao triângulo da esquerda em qual sentido? Tem que seguir essa orientação. Alfa, beta, 90. No triângulo da esquerda, se eu percorrer o caminho no sentido alfa, beta, 90, qual triângulo que eu estou olhando? ACP. ACP. Que, por sua vez, é semelhante ao triângulo da direita, novamente seguindo a orientação alfa, beta, 90. Alfa, beta, 90 é o triângulo CBP. CBP. E daí que esses três triângulos são semelhantes? O que isso tem a ver com o teorema de Pitágoras? Bom, a gente vai ver como é que dessa semelhança decorre a relação entre a hipotenusa e os catetos do triângulo retângulo. Por quê? Vou mostrar aqui por quê. Ao marcar este ponto P, a hipotenusa ficou dividida em outros dois segmentos. Tá bom? Então, veja, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é C, que é a hipotenusa do triângulo original. Só que esse segmento ficou dividido em outros dois, que eu vou representar aqui, ó, por M e N. Veja que M é cateto do triângulo da esquerda. Veja que N é cateto do triângulo retângulo da direita. Tá bom? Então, o que a gente está vendo aqui, né, é que C é a soma de M com N. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ver qual é a proporção que eu posso escrever usando a semelhança entre os dois primeiros triângulos, o triângulo original e o triângulo ACP, que é o triângulo da esquerda. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar aqui os lados AC e AP. Se eu usar os lados AC e AP, então no triângulo original eu tenho que respeitar essa ordem, ou seja, o primeiro com o segundo e o primeiro com o terceiro. Então, se eu fizer, ó, a razão entre AC e AP, isso vai ter que ser igual à razão entre AB e AC. Então, vamos escrever isso. Quem é AB? AB é a hipotenusa do triângulo original, que mede C. Então, essa medida dividida por AC, e quem é AC? B. Vai ter que ser igual à razão entre AC e AP. Mas quem é AC? AC é B. E quem é AP? AP é M. AP é M, ok? Beleza. Se eu fizer aqui uma multiplicação cruzada, olha o que eu vou obter.
B ao quadrado é igual ao produto de C por M. Tá bom? Agora eu vou trabalhar a semelhança, vou explorar a semelhança entre o triângulo da direita e o triângulo original. De que forma que eu vou trabalhar essa semelhança? No triângulo da direita, eu vou usar os seguintes lados. Eu vou usar o lado CB e vou usar também o lado BP. Agora, se eu usar o lado CB, quem é que eu tenho que pegar aqui no triângulo original? Eu tenho que pegar a B, ok. Mas aí em seguida eu vou ter que pegar quem? Se lá eu estou pegando BP, aqui eu vou ter que pegar, ó, BC. Então eu vou escrever isso. Quem é CB? CB é o lado de medida A. Quem é BP? BP, veja, é o segmento que mede N. E isso tem que ser igual à mesma razão, né, a razão na mesma ordem, usando as medidas do triângulo original. Quem que eu vou usar? AB, que mede C, e vou usar BC, que mede A. Se eu fizer uma outra multiplicação cruzada aqui, o que eu vou obter? Eu vou obter A ao quadrado igual a C vezes N. Agora, se eu juntar essas duas igualdades, mais precisamente, se eu somar essas duas expressões, olha o que eu vou obter, ó. Eu vou obter A ao quadrado mais B ao quadrado é igual à soma de CM com CN, certo? Mas eu tenho C em ambas as parcelas dessa soma. Então eu posso colocar em evidência. Então vai ficar C que multiplica M mais N. Mas quanto dá a soma de M com N? Ora, a soma de M com N é precisamente C. Então esse aqui é C vezes C, ou seja, C ao quadrado. Então a gente acabou de obter aqui o teorema de Pitágoras por meio da semelhança de triângulos. Olha o que eu tenho aqui. A soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Tá bom? Então essa é uma das formas de demonstrar o teorema de Pitágoras. Aqui a gente explorou semelhança de triângulos. Uma outra forma, eu vou apresentar para vocês usando aqui essa figura. Para isso eu vou apagar aqui essas contas. Uma outra forma é uma forma mais algébrica, que é a seguinte. Inicialmente eu vou fazer alguns passos geométricos, mas depois eu vou usar umas propriedades algébricas, tá? Quais são os passos geométricos que eu vou fazer? Eu vou replicar esse triângulo aqui algumas vezes, tá? Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e só vou mudar a posição, vou fazer alguma rotação, alguma translação, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse triângulo, mas eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui uma outra posição, vou colocar nessa posição aqui, ó. Vou colocar o cateto menor aqui e vou colocar o cateto maior na vertical. Pronto, agora basta unir esses vértices para a gente traçar a hipotenusa. Beleza. Vou fazer um outro Ctrl+V aqui, tá? Ainda na vertical, vou colocar o cateto menor e na horizontal agora o cateto maior. E não haveria problema nenhum se os dois catetos tivessem o mesmo tamanho, tá? A única diferença é que aí esse triângulo retângulo, além de retângulo, ele seria isósceles, né? E vou unir esses vértices aqui para traçar a hipotenusa. Beleza. Bom, você já deve imaginar o que eu vou fazer agora, né? Para fechar, vou fazer um último Ctrl+V. Vou colocar aqui o mesmo triângulo retângulo original pela quarta vez. Agora aqui, ó, na vertical, o cateto maior. E aqui na horizontal, o
cateto menor. E basta, novamente, unir os vértices para a gente traçar a sua hipotenusa. Beleza. Se você reparar, eu acabei de formar aqui dois quadrados. Quais dois quadrados? O quadrado maior, se eu indicar aqui as medidas dos lados, ó, se eu colocar aqui que os catetos medem A e B, e a hipotenusa mede C, então eu tenho aqui dois quadrados. Quais dois quadrados? Esse quadrado maior, cujo lado mede quanto? Esse cateto aqui é A, né? Então o lado desse quadrado maior mede quanto? Mede A mais B. Qual outro quadrado que eu formei? O quadrado que está aqui dentro. Como é que eu sei que isso aí é um quadrado? Eu sei que é um quadrado pelo seguinte, né? Se aqui, ó, se os ângulos desse triângulo são, além do ângulo de 90 graus, alfa e beta, o que vai acontecer? Eu sei que esse triângulo aqui é uma cópia do triângulo original, certo? Então que aqui é 90, aqui também tem que ser beta, e aqui também tem que ser alfa. Só que aqui eu tenho um ângulo raso, né? Eu tenho meia volta, e meia volta vale 180 graus. Só que eu já sei que alfa mais beta vale 90 graus. Então, de fato, esse ângulo que está sobrando aqui é um ângulo de 90. Se eu aplicar o mesmo procedimento em cada um dos outros vértices, eu vou ver que os quatro ângulos internos desse quadrilátero que a gente formou aqui são retos, tá? São ângulos de 90 graus. Ou seja, de fato, esse quadrilátero que está formado aqui é também um quadrado, tá? Não apenas porque ele tem os quatro ângulos retos, é porque, de fato, as suas medidas são iguais, né? Iguais a quanto? Iguais a C. Ou seja, o quadrado que está aqui dentro é o quadrado da hipotenusa, tá bom? Beleza, e daí? E daí que é o seguinte, eu posso calcular a área do quadradão de duas formas. Ou eu faço logo, isso aqui é o quadrado, não é isso? Não é assim que a gente calcula a área de quadrado, não é simplesmente fazer o quadrado do lado. Ou eu faço isso, ou então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer a área do quadrado interno mais 4 vezes a área do triângulo retângulo, certo? É uma outra forma de calcular. Então, se eu fizer isso, olha o que eu vou obter. A área do quadrado interno é C ao quadrado, mais 4 vezes a área do triângulo retângulo. Mas qual é a área do triângulo retângulo? Base vezes altura. Então, A vezes B sobre 2. Então, essa é outra forma de calcular a área do quadradão. Então, eu vou desenvolver as duas formas e vou comparar, porque elas têm que ser iguais, tá? Então, isso aqui é simplesmente o quê? Isso aqui é simplesmente C ao quadrado mais 2 vezes o produto de A por B. Agora, se eu desenvolver o quadrado dessa soma, né? Isso aqui é um binômio, né? Se eu desenvolver, o que eu vou obter? O quadrado do primeiro, o quadrado do segundo e, além disso, 2 vezes o primeiro pelo segundo, não é isso? Mas como a gente viu, tanto essa expressão quanto aquela correspondem à área do quadradão, à área do quadrado maior. Então, elas são iguais. Então, ao igualar essas duas expressões, o que eu vou fazer? Eu vou ver que eu posso cancelar o termo 2AB de ambos os membros, e o que vai sobrar? Vai sobrar simplesmente C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, mais uma vez, né, a gente chega ao teorema de Pitágoras, só que agora por um outro caminho, né? Como eu disse, a gente usar um procedimento mais algébrico. Aqui desenvolvendo o quadrado da soma e ali trabalhando com a expressão da área do quadrado interno mais 4 vezes a área do triângulo. Tá bom? Vou apresentar aqui uma terceira e última forma, aproveitando essa figura aqui mesmo, tá? Não vou usar outra figura, só vou fazer um caminho diferente. Em vez de fazer um procedimento algébrico, agora eu vou fazer um procedimento puramente geométrico. Como eu disse, o teorema de Pitágoras é uma relação geométrica, né? Ele traz uma informação muito importante para a gente que diz respeito à geometria. Então vamos explorar agora só a geometria aqui do problema. Como eu disse no início, o teorema de Pitágoras significa o quê? Que de alguma forma é possível decompor o quadrado da hipotenusa de modo a obter exatamente
os quadrados dos dois catetos desse triângulo, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou brincar com essa figura. Imagine que esse quadrado maior seja um tabuleiro, tá bom? E que nesse tabuleiro nós tenhamos 4 peças. Quais são essas 4 peças? São os 4 triângulos que estão sobre esse tabuleiro, tá bom? Eu vou mover essas peças, mas eu vou mover essas peças de modo a não sair do tabuleiro e de modo também a não sobrepor uma peça a outra, tá? De modo que a gente não vai modificar a área, beleza? A gente vai trabalhar com a mesma superfície, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou... Bom, para fazer isso, eu vou apagar essa figura anterior. Eu vou manter o tabuleiro, tá bom? Eu vou manter o tabuleiro, que é o quadrado maior. Ok. Então aqui está o tabuleiro, né, que é o quadrado maior. Eu vou manter também o triângulo original, ou seja, uma das peças não será movida. Na verdade, eu vou manter 2 peças, eu tenho 4 peças, eu vou mover 2 e vou manter 2, tá? Quais são as 2 que eu vou manter? Eu vou manter o triângulo retângulo original e vou manter também esse triângulo aqui, ó. Então, nesses 2 eu não vou mexer. Beleza. Agora imagine o seguinte, ó. Imagine que estes 2 vértices aqui, ó, esse e também esse daqui, imagine que isso aqui seja um prego, tá bom? Um prego que está segurando essas 2 peças. Aí imagine que eu coloquei aqui o tabuleiro de pé, e aí eu vou deixar essas peças caírem pela ação da gravidade, tá bom? Então o que vai acontecer? Esse triângulo aqui de cima, ele está fixo por esse prego, aí eu vou deixar ele cair, de modo que vai colar a hipotenusa dele com a hipotenusa desse outro triângulo que está fixo, tá? Então a gente vai fazer esse giro, né? Vai fazer essa rotação no sentido anti-horário, e aí a gente vai ficar com isso aqui, ó. A gente vai ficar com esses 2 triângulos colados, né? Com as suas hipotenusas sobrepostas. Tá bom? E o que vai acontecer agora com esse outro triângulo aqui? Então, agora esse outro triângulo eu vou fazer um giro aqui, ó, no sentido horário, de modo a colar também a hipotenusa dele com a hipotenusa do triângulo original. E aí vai ficar com isso aqui, ó. Tá bom? Agora eu vou comparar as 2 coisas. Por quê? Eu não mudei o tabuleiro, né? Eu estou usando o mesmo tabuleiro. Eu não modifiquei as peças, as 4 peças que estão no tabuleiro são as mesmas. Eu não extrapolei a superfície do tabuleiro, então nenhuma peça está caindo fora. Eu não sobrepus uma peça a outra, de modo que eu não modifiquei a área. A superfície é a mesma, tá? Agora, a observação que eu faço é a seguinte, ó. Inicialmente, qual era a área do tabuleiro que estava livre, sem nada, né? Qual era essa superfície? Qual era a superfície do tabuleiro que não tinha nenhuma peça em cima? Era precisamente aqui, ó, o quadrado da hipotenusa. Certo? Esse quadrado aqui no interior era a área do tabuleiro que estava livre. Ora, como a gente não colocou nenhuma peça fora do tabuleiro e também a gente não sobrepôs nenhuma peça a outra, a área que está livre aqui agora tem que ser a mesma, né? Modificou a forma, mas a área tem que ser a mesma.
Ou seja, tudo que está livre aqui tem que ser igual a C ao quadrado, tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa. E olha que legal, ó. A área livre que eu estou vendo aqui agora, ó, eu posso ver como 2 quadrados. Quais 2 quadrados? O quadrado aqui, ó, desse cateto e o quadrado, ó, desse outro cateto. Então, com pura geometria, a gente acabou de comprovar que, de fato, é possível decompor o quadrado da hipotenusa em outros 2 quadrados. E esses outros 2 quadrados são precisamente os quadrados dos catetos. Se eu juntar essa área com essa área, tem que dar a área livre original. A área do tabuleiro que no início não tinha nenhuma peça em cima. Tá bom? Então a gente acabou de ver aqui, sem usar a semelhança de triângulo, sem fazer nenhum procedimento algébrico, com pura geometria, a gente acabou de ver que a área livre que está aqui, que é a soma desses 2 quadrados, coincide com a área livre que havia no início, que era o quadrado da hipotenusa. Tá bom? Beleza. Eu vou pedir, como eu apresentei 3 demonstrações, eu vou pedir depois para a Esther postar a dúvida no fórum, no chat, para dizer exatamente qual foi o passo que teve dúvida, tá? Mas só para a gente retomar aqui, a brincadeira que a gente fez no tabuleiro foi qual? Foi a de girar esse triângulo de cima no sentido anti-horário, de modo a colar hipotenusa com hipotenusa, então tá ele aqui, e depois a gente fez o procedimento análogo com esse triângulo, só que girando no sentido horário, de modo também a colar hipotenusa com hipotenusa, tá? Então a gente mudou a forma, mas não modificou a área livre. Então a área livre do tabuleiro com as peças mudadas de lugar tem que ser igual à área livre com as peças na posição original, tá bom? Beleza. Então, finalmente, vou falar agora da lei dos cossenos, que, como eu disse, é uma generalização do teorema de Pitágoras, porque a questão é, bom, se no triângulo retângulo eu tenho uma relação entre o lado maior e os outros 2 lados, e num triângulo que não é retângulo, como é que eu faço? Então é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Então, eu vou considerar 2 casos. Eu vou considerar inicialmente essa parte da lei dos cossenos, pessoal, vocês podem checar aí no livro de vocês, que está lá, está mais adiante, tá? Está lá na página 534, tá bom, pessoal? Lá na página 534, você pode verificar essa lei dos cossenos, tá? Então é o seguinte, vou considerar inicialmente o caso de um triângulo, tomando como referência um ângulo agudo, tá? Um ângulo, né, se o ângulo não é de 90 graus, das duas uma. Ou o ângulo é menor do que 90 graus, agudo, ou ele é maior do que 90 graus, obtuso. Eu vou considerar primeiro o caso agudo, tá? Ok. Então, considere aqui um ângulo θ menor do que 90 graus, ok? Beleza. Vou chamar aqui os lados de A, B e C e quero ver uma relação entre A, B e C a partir desse ângulo θ, tá? Para isso, eu vou considerar a altura desse triângulo, tá? Relativa aqui à base, tá bom? Então, vou baixar essa altura, se ela é relativa a essa base, é porque o ângulo formado aqui é um ângulo reto, né? Então, um ângulo de 90 graus. Então, aqui está a altura H. Beleza. Ao baixar essa altura, a gente está dividindo este lado do triângulo em outros 2 segmentos. Beleza? Então, eu vou chamar esse pedaço aqui, eu vou chamar esse segmento aqui, ó, de R. Digamos que ele tenha medida R. Ora, se o lado desse triângulo mede B e esse segmento mede R, então o que ficou aqui é quanto? B menos R. Certo? Beleza. Outra coisa, a gente viu aí as relações trigonométricas, né? Cosseno, seno, tangente. Quanto é o cosseno de θ? Olhando para o triângulo da esquerda, porque o triângulo da esquerda é retângulo. Então eu posso trabalhar com essa relação trigonométrica, o cosseno de θ. O cosseno de θ é o cateto adjacente, que no caso aqui é R, sobre a hipotenusa, e a hipotenusa é A.
A não é a hipotenusa do triângulo original. A é a hipotenusa desse triângulo da esquerda que a gente acabou de formar, tá? Então, eu posso reescrever esse R, como sendo A multiplicado pelo cosseno de θ. Beleza? Beleza. Por outro lado, o triângulo da direita também é um triângulo retângulo. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nele. Nesse triângulo da direita, quem é a hipotenusa? É C. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas quem são os catetos do triângulo da direita? O H e B menos R. Tá bom? Beleza. Só que H é cateto do triângulo retângulo da esquerda. E no triângulo retângulo da esquerda, naturalmente, também vale o teorema de Pitágoras. Ou seja, o quadrado da sua hipotenusa, que no caso é A, é igual à soma dos quadrados dos catetos. E quem são os catetos do triângulo da esquerda? H e R. Tá, por que eu escrevi isso aqui? Porque eu posso reescrever o H ao quadrado como sendo A ao quadrado menos R ao quadrado, usando essa expressão aqui. E aí, se eu substituo lá em cima, olha com o que eu vou ficar, ó. A ao quadrado menos R ao quadrado. Mas eu vou desenvolver esse quadrado aqui. Como é que eu desenvolvo esse quadrado? O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, e o quadrado do segundo. E aí eu vou ter esse cancelamento aqui, ó. O que vai sobrar? Vai sobrar apenas A ao quadrado mais B ao quadrado. Repare, até aqui é como se fosse o teorema de Pitágoras, né? C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas não para aqui porque o ângulo não é de 90 graus. O triângulo não é retângulo. Olha como é que continua. Menos 2 vezes. Quem é R mesmo? Olha aqui, ó. Este R, a gente reescreveu aqui, ó, como produto de A pelo cosseno de θ. Então, se eu substituir, então vai ficar A, aqui o cosseno de θ, e eu tenho B. Essa é a lei dos cossenos, tá bom? O que a lei dos cossenos diz, né? Ela diz o seguinte, que você pode relacionar os 3 lados de um triângulo qualquer, independente dos ângulos. Como é que a gente faz essa relação? Eu tomo um lado como referência, no caso aqui eu estou tomando o lado como medida C, e o ângulo oposto a esse lado, que no caso aqui é θ. E aí como é que eu escrevo? Eu escrevo o quadrado desse lado igual a soma dos quadrados dos outros 2 lados, só que aí eu tenho uma parcela de compensação. Qual é essa parcela de compensação? Menos 2 vezes o produto dos outros 2 lados, multiplicado ainda pelo cosseno do ângulo entre eles. Essa lei dos cossenos é muito usada aí na física, tá? Vocês aplicam bastante a lei dos cossenos aí nos problemas de física. Bom, mas eu mostrei isso daqui no caso em que o ângulo é agudo. Mas e se o ângulo tiver medida maior do que 90 graus? Sem problema. Sem problema. Se o ângulo for maior do que 90 graus, a gente consegue obter a mesma relação, que eu vou mostrar aqui, tá? Antes de mostrar a relação no caso do triângulo obtuso. Ó. Então, segundo caso, em que o ângulo é obtuso, ou seja, ângulo maior de 90 graus. Antes ainda, deixa eu só recordar aqui, rapidamente, a tabela de seno e cosseno dos arcos notáveis, né? Quando a gente monta essa tabela, a gente coloca aqui ó, a linha do seno e coloca aqui os ângulos notáveis, que são de 30, 45 e 60, certo? Eu vou acrescentar outros 2 ângulos aqui, que mais para frente a gente vai trabalhar bastante, tá? Quando a gente começar a falar de círculo trigonométrico, vocês vão entender melhor. Mas só para antecipar, eu vou acrescentar aqui, ó, 0 grau e 90 graus. 0 graus e 90 graus. Tá bom? Beleza. Tá. E aí é o seguinte, existe uma maneira muito prática de a gente completar essa tabela, que é fazer isso aqui, ó. É fazer... Deixa eu pensar aqui só um pouco. 0, 91.
2, 3. Tá. A gente faz o seguinte, ó. Eu coloco aqui os números 0, 1, 2 e 3. Tá bom? E no último lá, eu repito aqui o 1. O seno de 90 é igual a 1. Tá bom? Em seguida, eu faço isso aqui, ó. Eu faço a raiz quadrada de todo mundo. Só que raiz quadrada de 0 é 0 mesmo, e raiz de 1 é 1 mesmo, não preciso escrever. Então fica a raiz de 2 e a raiz de 3. No último lá eu não mexo, tá? Em seguida, eu divido tudo por 2. Só que 0 dividido por 2 dá 0 mesmo, e aqui vai ficar 1 sobre 2, que é meio, aqui raiz de 2 sobre 2, e aqui raiz de 3 sobre 2. E no último lá eu não mexo, tá? Tá, e daí? Por que eu estou colocando seno se eu quero cosseno? E daí que para a linha do cosseno, basta a gente escrever a mesma coisa, só que no sentido inverso. Então, se eu copiar tudo que está nessa linha aqui e inverter na ordem, vai ficar o quê? 1, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio e 0. Ou seja, o cosseno de 0 é 1 e o cosseno de 90 é 0, tá? Beleza, isso aqui a gente vai explorar melhor quando a gente trabalhar o círculo trigonométrico, tá bom? Por hora, só quero destacar aqui, ó, que o cosseno de 90 graus é igual a 0. Beleza. Outra coisa é a seguinte, no círculo trigonométrico a gente vai trabalhar com cosseno e seno também de ângulos maiores que 90 graus, tá bom? Com cosseno e seno de ângulos maiores do que 90 graus. E uma propriedade aqui que eu quero antecipar para vocês é a seguinte, nós já vimos aí que quando dois ângulos são complementares, né? Quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, o cosseno de um é igual ao seno de outro, certo? A gente viu essa propriedade aí. Uma outra propriedade bacana é a seguinte, quando dois ângulos, eu vou representar aqui, ó, θ e ômega. Quando dois ângulos são suplementares, ou seja, quando a soma dá 180 graus, então o cosseno de um é igual a menos o cosseno de outro. Como assim? Não estou entendendo isso não. Por exemplo, se eu tiver os ângulos de, por exemplo, 120 e 60 graus, eles são suplementares, né? A soma dá 180. Beleza. O cosseno de 60 eu sei quanto vale, certo? Então, se eu quiser calcular o cosseno de 120, basta fazer menos o cosseno do seu suplemento, que é 60. E aí eu sei que o cosseno de 60 é igual a meio, então significa que o cosseno de 120 é menos meio, tá bom? Isso aqui a gente vai ver melhor lá na circunferência trigonométrica, mas por hora eu vou deixar registrada essa propriedade aqui, tá? Quando dois ângulos são suplementares, o cosseno de um é igual ao oposto do cosseno de outro. Beleza? Beleza. Então vamos ver como é que fica a lei dos cossenos no caso em que o ângulo é obtuso. Então, ângulo obtuso agora, tá? Beleza. Então aqui eu tenho um ângulo obtuso, um ângulo θ maior do que 90 graus. Vou representar o lado oposto a esse ângulo, que eu vou chamar de C, e os outros dois lados por A e B. O que eu quero obter? Eu quero obter a mesma relação que a gente obteve anteriormente, né? Que o quadrado desse lado tem que ser igual à soma dos outros dois quadrados, menos duas vezes o produto desses dois lados, multiplicado ainda pelo cosseno do ângulo entre eles, tá? Beleza. O que eu vou fazer agora? Tal como antes, eu vou usar como referência a altura do triângulo, relativa à base que eu coloquei aqui. A altura agora está caindo fora do triângulo, né? Tá. Esse complemento aqui, esse segmento adicional aqui, eu vou chamar de S. Tá? Aqui eu tenho a sua altura H. Beleza. Se vocês repararem, a gente acabou de formar aqui dois triângulos retângulos. Quais dois triângulos retângulos? Né? Esse triângulo aqui da esquerda, tá bom? E esse triângulo grande aqui, esse triângulo maior. São dois triângulos retângulos. Então, nestes dois triângulos retângulos, vale o teorema de Pitágoras, certo? Beleza. Então, a outra coisa, né? Aqui eu tenho um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus. Então, o ângulo aqui, ó, o ângulo aqui, eu vou representar por ômega, é o suplemento de θ. Se ele é o suplemento de θ, então o cosseno de ômega
É o oposto do cosseno de θ. Tá bom? Mas quem é o cosseno de ômega? Olha no triângulo retângulo da esquerda. Quem é o cosseno de ômega? É o cateto adjacente, que é S, sobre a hipotenusa desse triângulo da esquerda. Só que a hipotenusa desse triângulo da esquerda, quem é? É A. Então, isso é menos o cosseno de θ. Então, eu posso reescrever o S como sendo menos o A, que multiplica cosseno de θ. A gente já está caminhando para o final, tá, pessoal? Vamos lá. Depois, olhando para o triângulo maior, que também é retângulo, vale o teorema de Pitágoras, certo? Ou seja, o quadrado da hipotenusa, que é C, é igual à soma dos quadrados dos outros dois catetos. Quem são os catetos do triângulo maior? É esse H e esse segmento maior. Só que, quanto vale esse segmento maior? S mais B. Ou B mais S, tanto faz, tá? Agora eu vou substituir, ó. Quem é o H ao quadrado? Repare, o H é cateto do triângulo retângulo da esquerda, então eu posso fazer o mesmo procedimento que a gente fez no caso agudo, né? E escrever o quadrado desse H como sendo o quadrado dessa hipotenusa menos o quadrado desse outro cateto. Tá bom? Então, se eu substituir aqui, ó, no lugar de A ao quadrado, fica A ao quadrado menos S ao quadrado. Se eu desenvolver agora esse quadrado aqui, o que eu vou obter? O quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, tanto faz BS ou SB, tá? Mais o quadrado do segundo. Tal como antes, eu vou ter aqui um cancelamento, né? O menos S ao quadrado com S ao quadrado, e vai sobrar o quê? Vai sobrar simplesmente A ao quadrado mais B ao quadrado. Ah, quem é S? S é menos A cosseno de θ. Então eu vou substituir aqui. Então vai ficar menos, ó, no lugar de S, menos, duas vezes eu vou repetir, o A, o B eu vou repetir, e o cosseno de θ. Então tá aí a lei dos cossenos, também no caso em que o ângulo é obtuso, tá bom? E aí, para a gente concluir, só uma observação. O que seria a lei dos cossenos num terceiro caso? Que terceiro caso? Num terceiro caso, que eu vou colocar aqui embaixo, ó. No caso em que o ângulo for reto, se o ângulo for de 90 graus, vale a lei dos cossenos? Claro que vale, né? Porque como eu destaquei agora há pouco aqui, ó, o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, se a gente reescrever a lei dos cossenos, trocando θ por 90, essa última parcela aqui vai simplesmente desaparecer, porque ela vai se anular. E aí vai ficar precisamente o quê? O quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, o que a gente pode dizer é que o teorema de Pitágoras, na verdade, é um caso particular da lei dos cossenos, tá? E o interessante disso é o seguinte, é que o teorema de Pitágoras afirma que quando o triângulo é retângulo, vale essa relação, certo? Mas pela lei dos cossenos, a gente pode afirmar o contrário. O que é afirmar o contrário? Se valer que o quadrado do lado maior do triângulo, né, for igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, então, pela lei dos cossenos, essa parcela tem que ser zero, e para essa parcela ser zero, o θ tem que ser de 90 graus. Ou seja, vale a recíproca do teorema de Pitágoras. Se eu checar que em determinado triângulo o quadrado do maior lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, então eu posso concluir que o ângulo oposto ao maior lado desse triângulo é um ângulo reto. Esse triângulo é retângulo, tá bom? Isso a gente vai aplicar na resolução de alguns exercícios que eu vou deixar indicados para vocês e que eu vou retomar no nosso próximo encontro, tá bom? Então eu gostaria que vocês se debruçassem aí sobre dois exercícios que estão na página 536, tá? Então na página 536, gostaria que vocês fizessem, ó, o exercício 40 e o exercício... O exercício 40 tem letra A e letra B, tá? Do 40, eu vou corrigir com vocês a letra B, mas nem por isso vocês vão deixar de fazer a letra A, tá? E façam também o exercício 41, tá bom? Eu vou comentar a solução desses dois exercícios com vocês
na próxima vez que a gente se encontrar aqui na live. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção, paciência, bons estudos e até a próxima.